prazer em conhecer Sexo na Web para você. Meu nome é Rose Vilela, eu sou psicóloga e sexóloga. Hoje mais um programa ao vivo aqui com você na TV Geração Z. Se você tem alguma dúvida, manda para cá. Quem sabe ainda dá tempo de eu responder a sua perguntinha sobre sexualidade e relacionamento. Eu já selecionei aqui porque eu recebo muitas perguntas do pessoal. E tem umas bem bacana, bem interessante. Bom, vamos começar aqui. Tem bastante sobre ejaculação precoce hoje, que é ejaculação rápida, entre outras coisas, né? Mas como tinham várias, eu dei uma selecionadinha, misturei um pouquinho, mas o que tem mais é sobre ejaculação rápida. Então, o que é a ejaculação rápida? É a famosa ejaculação precoce, é quando o homem não consegue manter o controle da ejaculação, tá? Então, ele pode começar a ter isso desde a primeira vez, quando ele foi ter uma relação sexual. Isso pode acontecer ao longo da vida dele, por algum motivo, ou uma questão, uma situação que ele esteja passando, ou alguma medicação, ou algum estresse. Então, qualquer disfunção sexual, ela pode ser primária, tá? Que é desde quando a pessoa começou a vida sexual. Ela pode ser secundária, ela teve uma vida normal, né? Normal entre aspas, mas conseguia manter o controle da ejaculação no caso. Ou por alguma situação específica, um luto, um estresse, trabalho, sobrecarga, medos, uma crise de ansiedade, qualquer coisa que possa afetar a sexualidade de alguma forma, tá? Então vamos lá para a primeira perguntinha. Tenho 36 anos e há 2 anos estou com dificuldade para controlar a ejaculação. Você não me deu maiores dados com relação ao que está se passando com você. Mas se você está com 36 anos e há 2 você está com ejaculação rápida, ejaculação precoce, então seria interessante observar o que aconteceu com você há 2 anos, né? Há 2, 3 anos mais ou menos, não necessariamente assim, causa e efeito, tá? Às vezes é uma coisa que tá vindo, é algo que está acontecendo, pode ser um relacionamento desgastado, pode ser aí uma dificuldade, de repente você começa a ter dificuldade, medo de perder a ereção. E aí você vem a desenvolver ejaculação rápida, né? Porque aí você cria uma ansiedade, uma expectativa muito grande na hora do sexo e acaba ejaculando rápido. Então, precisaria de um pouquinho mais de informação. O ideal com 36 seria visita um urologista, né? Geralmente a ejaculação rápida ela é muito ligada às questões emocionais, mas é importante passar com o uro, fazer alguns exames, ver se está tudo ok, né, na parte orgânica, a parte física, e aí sim procurar por um tratamento, porque dificilmente você vai conseguir tratar isso sozinho. Se já está há 2 anos e isso não melhora, a tendência é sempre piorar, porque a partir do momento que você tanto falha, né, perde a ereção ou ejacula rápido, sempre que você vai para uma nova relação, você sempre vai com isso na cabeça. Será que eu vou conseguir? Será que dessa vez vai dar certo? E aí você já eleva o seu grau de ansiedade. Chega na hora, o que acontece? A probabilidade de falhar, de ejacular rápido é muito grande. Então, o ideal é você procurar por uma terapia especializada em sexualidade, tá? Porque aí existem alguns exercícios, uma coisa bem focada mesmo para trabalhar essa questão da ejaculação rápida, tá bom? Então procura logo, não fique esperando achar que o milagre vai acontecer, tá? Porque 2 anos já é um tempinho aí, mais do que o suficiente para você procurar por um tratamento, tá? Vamos aqui para outra perguntinha. Meu namorado mal consegue fazer a penetração e já ejacula. Ele diz que sou muito gostosa, mas já tem 3 anos isso, e já estou de saco cheio. Isso é uma coisa bem interessante de se notar, né? Muitos homens que ejaculam rápido, muitas vezes pode ser mesmo, né? A menina é muito gostosa, a relação tá, né, muito tesão, tem ali uma química, uma coisa muito louca acontecendo e esporadicamente ter uma ejaculação rápida, né? Perder o controle, ejacular muito rápido. Isso pode acontecer em algumas situações. Agora, se é uma coisa frequente,
toda vez ele ejacula rápido, ele não consegue ter o controle disso, então ele pode estar sofrendo de ejaculação precoce sim, tá? Porque vocês já estão juntos há 3 anos, então é um bom tempo, né? Haja gostosura, haja ansiedade de uma primeira relação, de um primeiro contato, ou também se vocês ficam muito tempo sem ter relação, isso também pode acontecer, mas 3 anos é muito tempo, de qualquer forma, né? E toda vez isso acontece, aí você diz que está de saco cheio, o que acontece? A mulher normalmente, por conta do ritmo mesmo, né, orgânico dela, ela demora um pouquinho mais do que o homem para ter o orgasmo. Então ela precisa ser mais, né, mexida, tem que ter mais encanto, tem que ter a história da tal da pegada, e aí a mulher vai se excitando. O homem não, ele já logo está excitado, né? O pênis ficou ereto, ele já está excitado. Muitas mulheres precisam do carinho, das preliminares, né, do sexo oral, do beijinho, do abracinho, de falar coisas no ouvido. Então a mulher ela demora um pouco mais e o homem já está ali a milhão. Então o que acontece? Normalmente isso já acontece, a mulher demora mais, o homem é um pouquinho mais rápido, mas ele consegue ter o controle, né, satisfazer a parceira e tudo mais. Quando o homem ejacula rápido, que ele não tem este controle, a mulher dificilmente fica satisfeita na relação, tá? E aí o que acontece também? Muitas vezes o homem fica tão sem graça com aquela situação, a mulher fica muito pé da vida também, e não rola ali um sexo oral, uma carícia, né, no órgão genital, porque a mulher também se satisfaz. Aí cada um vira para um lado, cada um com o bico para um lado, e a relação acabou. E aí é difícil, porque com o tempo isso vai ficando desgastado, né? A relação fica desgastada, porque toda vez ejacula rápido, né? E aí não tem depois de resolver a questão de outra forma. Conversa com seu parceiro, né? Diz que você se informou e que ele pode estar aí com uma questão de ejaculação precoce e precisa tratar. E é muito bacana quando a parceira participa do tratamento. O tratamento ele evolui muito mais rápido, né, do que evoluiria se o homem for sozinho, porque a parceira, na verdade, é o objeto temido, né? É a história ali. Muitas vezes o homem que ejacula rápido, com a masturbação, mantém o controle, mas na hora da relação não consegue manter, porque é a parceira que eleva a expectativa, a ansiedade dele, né? O medo de falhar, o medo de estar agradando ou não. Então tudo isso vai mexendo com o homem. Então se você puder participar, já que você nota que ele tem a dificuldade que para você está muito ruim isso, então é bem bacana, além de ser um super incentivo, né? De repente você poder falar, não brigando, criticando, acusando ou ameaçando, mas como parceira mesmo. Olha, você está com um problema, vamos lá, quero te ajudar, né? Quero fazer parte disso. Aliás, você faz parte disso já, tá bom? Fica a dica aí para você. Por que as mulheres casadas procuram aventura fora do casamento? Isso não é bem uma regra, tá? Você que está escrevendo aí, por que as mulheres casadas procuram uma aventura fora do casamento? Isso não é uma regra. Algumas mulheres procuram mesmo, e isso tem muito a ver com a monotonia, que muitas vezes o casamento ele acaba, né, impondo ali a rotina do dia a dia. Então, as mulheres muitas vezes buscam uma aventura, aliás, esses sites de traição, né, que existem aí, a grande estatística é de que são mulheres casadas que estão procurando uma aventura. Por quê? Porque na aventura é a novidade, é a pegada, é aquele sexo casual, sem compromisso. E muitas vezes não tem essa coisa de largar o parceiro, né? Só que é uma aventura mesmo, mas não que isso seja uma regra. Mas de fato existe aí, então tem toda essa questão da mulher ir ao mercado de trabalho, então ela está muito mais em contato com as pessoas, ela tem sido muito mais valorizada profissionalmente como mulher, então ela é enxergada de outra forma, ela deixa de ser um objeto e passa a fazer parte, ela está numa posição muito mais ativa do que passiva. Então tudo isso são coisas que vão potencializando aí o exercício da sexualidade, tá? Mas isso não é uma regra, toda mulher que trabalha fora trai o marido, não, é que os contatos acabam sendo facilitados, né? E que isso não é só porque a mulher foi para o mercado de trabalho, porque antigamente, quando isso, né, não se tinha tanto dessa forma, a mulher traía o marido com o professor do filho,
né? O professor de aula particular, com o pintor, com o encanador. Então, se a pessoa enxerga no outro e o outro acaba colocando um olhar diferente que não aquele do parceiro em casa, porque a rotina é uma coisa que acaba com a relação e com o tesão, né? Então, se tem uma novidade, um olhar diferente, é claro que essa mulher vai se encantar de algum jeito, mas isso não é uma regra, tá? Que fique claro. Sempre perdi a ereção, agora já é outra perguntinha, tá? Sempre perdi a ereção na hora da transa. Agora consigo manter por um tempo, mas logo perco. Bom, você não me falou a idade aqui que você tem, isso é um dado bem importante, né? Então, o que pode acontecer? Você sempre manteve e agora você não consegue, você consegue manter por um tempo, né? Logo você perde. Muita coisa pode acontecer, então eu não sei a sua idade. Importantíssimo ir a um urologista, tá? Porque perder a ereção pode envolver vários motivos, desde questões emocionais, psíquicas, a questões orgânicas. Tem muitos homens que descobrem que têm diabetes porque começa a falhar a ereção, começa a perder a ereção. Então vai no médico, faz lá a avaliação e vê que está com a diabetes estourada. Então, no seu caso, tem que ir ao médico, tá? Para ver se tem alguma coisa orgânica afetando a sua ereção, porque a ereção ela é muito ligada à circulação sanguínea, tá? Então, de repente, você tem aí algum comprometimento. E a partir do momento que você estabiliza essa diabetes, né? Se for uma coisa nova, recente, tem aí uma possibilidade de você recuperar a sua ereção. Se não, tem várias formas de tratamento. Hoje, não tem ereção quem não quer, né? A não ser que a pessoa, por algum motivo, tenha sido amputado o membro, tá? Mas se tá tudo ok, por questões de diabetes, de câncer de próstata ou algo do gênero, então hoje tem injeções, tem comprimido. Primeiro tem as medicações orais, depois tem as injeções, depois tem a prótese, né? Então basta você ter aí uma boa parceria, uma relação legal, uma companheira, um companheiro bacana, para manter o desejo, e aí você vê qual que é a melhor forma de manter a ereção, tá? E às vezes é uma coisa muito simples. Fez o exame, não deu nada, então tem que ver o que está acontecendo na sua vida para você estar perdendo a ereção, tá? Se tem a ver com o trabalho, com dinheiro, com a parceira que você tem atualmente, ou não tem parceira, ou se há alguma culpa, enfim, né? Tem que avaliar, tem que escarafunchar o que está se passando. Se não for orgânico, com certeza é alguma questão emocional que está dificultando a sua ereção, tá bom? Agora também tem que ver uma coisa, se quando você perde a ereção não é porque você está com ejaculação rápida, tá? Às vezes a pessoa ela tem ejaculação rápida, perde a ereção muito rápido, por medo de perder a ereção, tá? Então a pessoa ela tem uma falha de ereção e aí ela começa a desenvolver uma ejaculação rápida porque ela fica muito ansiosa com medo de perder a ereção. Então é uma forma dela se satisfazer, tá? Ela vai lá, ejacula super rápido e perde a ereção. Então precisaria avaliar, precisaria de mais dados para poder orientar. Mas de qualquer forma fica aí a dica, né? Porque para tratar você vai ter que procurar um médico e uma psicoterapia voltado para a sexualidade, tá bom? Sou casada. Um cara insistiu, me seduziu até que eu saísse com ele. Pois bem, cedi. Mas o cara só se excita se eu ficar contando como eu transo com meu marido e se o pênis dele é grande. Que estranho, não? Olha, quando a gente fala de sexualidade, é um mundo à parte, tá? Porque a gente vai ter que lidar com as fantasias, com tudo que aquela pessoa carrega da criação dela, todos os mitos, tabus, todos os imprints que foram feitos na vida dessa pessoa. Dependendo de quem é este cara que se aproximou de você, muitas vezes ele pode ter se aproximado exatamente porque você é casada.
né? Então tem homens que têm verdadeira tara por mulheres casadas, assim como alguns homens têm tara por mulheres grávidas. Ai, que estranho, né? Pois é, mas existe isso. Tem homens que têm tara por mulher grávida, por mais estranho que pareça. E a mesma coisa por mulher casada. Então tem homem que vê a aliança na mão da mulher, já fica de pau duro, sabe? Uma coisa assim. Então, bem provável que ele tenha se aproximado e insistido com você, mesmo sabendo que você era casada, e aliás, que foi o que mobilizou, né, com que ele te seduzisse e tudo mais. E para ele, o barato deve ser esse, de imaginar você transando com outro homem. Tem uma coisa aí de um complexo de Édipo mal resolvido, né, de ser o terceiro numa relação, de se sentir querido, desejado e ao mesmo tempo fantasiar com como é que a pessoa transa, né? Então, quando a gente fala de sexo, sexualidade, é um mundo à parte, né? Porque tem que considerar todos esses aspectos, principalmente o aspecto da fantasia, que é o grande motor aí do tesão mesmo de muitas pessoas, que só funcionam se existir determinada fantasia. Provavelmente seja a fantasia desse rapaz. Tá? Se para você é legal, de repente você curte, é gostoso ficar falando como é que eu transo, como é que eu faço, como é que aconteço, legal, mas se é uma coisa que tá te incomodando, conversa com ele, né? Ou enfim, é algo que não tá valendo muito a pena, sai fora, né? Porque às vezes não vale mesmo, e aí você fica insistindo numa coisa que, né, não tem nada a ver. Mas se você tá curtindo, tá legal, tá bacana, mas te incomoda essa fantasia dele, porque às vezes você quer exatamente sair fora, né, desse cenário do seu casamento e poder viver uma fantasia à parte. Mas ele te leva o tempo todo para isso. Aí eu não sei também como é que fica a questão da culpa para você, porque às vezes te coloca sempre em contato com isso. Então conversa com ele se é algo que te incomoda, tá bom? Existe sexo depois do casamento? Por que não? Né? Pode ser que sim e pode ser que não. Algumas pessoas, a partir do momento que casam, como eu falei anteriormente, muitas vezes a rotina é uma coisa que bombardeia o tesão, o desejo, a erotização da relação, porque entram outras coisas, né? Entram os filhos, de repente, então agora vamos mudar de apartamento, vamos trocar de carro, vamos fazer a tal viagem sonhada, vamos não sei o quê. E essa sua energia fica depositada em várias outras coisas e pouco se olha para a relação, tá? Então, muitas vezes a terapia sexual, a terapia de casal vai fazer exatamente isso, você olhar para a sua relação e investir nela como um negócio, né? Então, se você investe nisso, investe naquilo, então olha quanta energia, né, que você está empregando em todas as outras coisas que vão compondo essa estrutura, né, do casal, da família, enfim. Mas só que você tem que ter cuidado, porque senão fica uma relação tão parental, né, fica uma coisa quase irmão, né? Então, divide contas, são sócios, dividem as contas, dividem o cuidado com os filhos, mas a erotização cai por água abaixo. Então, isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado, sim, né, na relação depois de casado, principalmente, porque enquanto namora, cada um tá na sua casa, tá? A partir do momento que começa a morar junto, então já não tem todo aquele mistério, né, de você se arrumar, de ter a surpresa, como é que a pessoa vai estar, da lingerie nova, da cuequinha nova, né, do perfuminho, então tem toda uma preocupação para esse encontro. Depois que casa, meio que dá uma acomodada, né? As pessoas já não se preocupam tanto com isso, em manter essa coisa do cuidado mesmo pessoal. Às vezes a pessoa engorda, né? Fica uma coisa desleixada, arrastando aquele chinelão com meia pela casa. Então tem que ter um certo cuidado, né? Então, às vezes parece bobagem, mas cuidar, que coisa mais... o importante é a essência. Não é bem assim, tá? Porque o que atrai na rua é exatamente essa coisa da sedução, do olhar, do jeitinho de se vestir, do jeitinho de conversar, né, do carinho, da admiração. Isso é uma coisa super importante, admirar o seu parceiro, a sua parceira. É claro que alguns casamentos acabam mesmo, né? Muitas vezes a sexualidade acaba mesmo, porque tem as relações complementares. Então, muitas vezes a pessoa ela casa para ter filho. A partir do momento que ela tem filho, pronto, acabou o sexo, já teve filho mesmo, não precisa mais. Tá? Então, isso são as relações complementares. Ou então aquele tipo que
E muitas vezes isso é um diálogo meio inconsciente, as pessoas não verbalizam claramente, mas de alguma forma aquele desejo para aquela relação foi satisfeita. Tá, não, eu quero casar porque eu quero ter a minha casa própria. Tá, casou, teve a casa própria, pronto, acabou a relação, porque aquele pacto inconsciente que foi feito, então aconteceu, né? O desejo foi realizado. Então, tem que estar sempre ali, olha, né? É um exercício constante, é um exercício constante, às vezes até cansativo, mas você tem que investir, você tem que inventar formas, é inventar a roda, né? Que é uma coisa que você já sabe o que é e como é, mas você tem que estar o tempo todo ali criando formas de não perder, de não apagar a chama, tá? Então é uma coisa aí, é um exercício constante. Deixa eu ver aqui, porque é a última perguntinha. Acho meu pênis super pequeno, mas descobrir algo que faz com que me sinta bem. Ejaculo bem rápido, assim ele murcha logo e a menina nem percebe o tamanho dele. E eu não passo vergonha e fico satisfeito, ha, ha, ha. Eu li da forma que ele mandou a perguntinha, tá? Então, assim, não sei a sua idade, imagino que você seja um rapaz jovem. Eu achei você aí uma questão muito egoísta, né? Primeiro, de você estar preocupado só com você, de você se satisfazer, você tá pouco se lixando com a moça, se ela tá curtindo ou não. E ao mesmo tempo muito preocupado com o que ela vai achar, com o julgamento do outro, né? De que seu pênis é pequeno. Então você está mais preocupado com o tamanho do pênis do que com a qualidade da relação. Olha que coisa, né? Absurda. E uma relação para ficar legal, bacana, tem que ser legal para os dois, né? Porque senão é mais fácil você ficar se masturbando sozinho em casa, tá? Agora, se você vai para uma relação com alguém fora de casa, o legal é que seja legal para os dois, porque se o seu medo é que a pessoa fale mal do seu pênis porque ele é pequeno, ela pode falar que você também é muito rápido, né? Se isso é uma preocupação sua, tá? Mas de qualquer forma, isso também é uma coisa que acontece com muitos outros homens, de acharem que tem o pênis pequeno, é que você aqui você descobriu, você assume e você fala claramente isso, né? Que você vai, ejacula muito rápido, perde a ereção rápida e aí a menina não percebe o tamanho do seu pênis, né? E você, de uma certa forma, fica satisfeito porque você ejaculou, tá? Mas isso acontece com muitos homens e até homens mais velhos, de ejacularem muito rápido porque acham que o pênis é pequeno e para não passar vergonha, enfim, outra questão aí, acaba ejaculando rapidinho, porque aí fica satisfeito, acha que a menina ficou satisfeita também. Então é uma coisa que precisa se trabalhar, porque existem mesmo pênis que são muito pequenininhos, que são os micropênis, tá? Inclusive para as mães aí que têm filhos pequenos e que acham que o pênis é muito pequenininho, é bom levar a um urologista. Tem urologista de criança, porque ele já faz, ou até mesmo pediatra, né? Ele já faz uma avaliação e às vezes tem a ver com a questão do crescimento da criança, tá? E aí se faz lá uma reposição, alguma coisa do gênero, para poder desenvolver, tá? Então muitas vezes dá para se resolver isso nessa primeira infância, tá? Enquanto é criancinha. Depois que cresce, que chega aí uma certa idade, já não tem mais solução, tá? Quando é aí um pênis muito pequenininho. Agora, tem muitos homens que são muito encanados, que nem é tão pequeno assim e que acha super pequeno e que não consegue ter relação, que muitas vezes não consegue nem ter ereção, porque fica com tanta coisa, meu pênis é pequeno, acaba se afastando do convívio social. Isso gera aí um transtorno muito grande. Às vezes a pessoa até entra numa depressão muito profunda por conta disso. Então, a sexualidade é uma coisa fundamental para o ser humano, né? De que tenha aí uma qualidade de vida sexual, de que a coisa seja legal. Então, percebeu que tem um problema, procura por um tratamento, né? Procura por uma ajuda. Seria bem bacana se você pudesse fazer uma terapia para poder resolver isso, porque hoje você está rindo, né? Você está ha, 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 ha. Mas e amanhã? Você vai sempre ter essa vida, esse comportamento de transar rapidinho? Como é que fica a sua questão afetiva? A gente está falando aqui de sexo e de transa.
Mas e a questão afetiva, né? De repente poder estar com alguém, de compartilhar mais tempo com essa pessoa, né? Não seria bacana você trabalhar isso? Que às vezes está faltando aí um pouquinho, tá? Às vezes nem é tão pequenininho assim como você acha, né? Então o que você precisa é melhorar a qualidade da relação e não o tempo que você leva para que seu pênis murche rapidinho, tá bom? Gente, não tem mais tempo, né? Já dá para fazer mais uma perguntinha ou já estourou? Dá? Tá, então ó, tem uma aqui que eu acho que é bem interessante. Olha, já fiz vários tratamentos para ejaculação precoce. Já tomei remédio, já apliquei um remédio direto no pênis e ficava me masturbando feito um louco para perder a sensibilidade. Já fiz circuncisão e até terapia e nada adiantou. Não consigo ficar muito tempo de blá blá blá. Eu imagino que ele esteja falando aí da terapia, né? Porque a terapia é blá blá blá. Você tem que conversar, você tem que se expor, você tem que contar o que está acontecendo. Bom, o que eu percebo? Que você quer um milagre. Milagre não vai acontecer, porque depende de você, né? Se você vai lá, faz o tratamento, mas você acha que o outro é que vai resolver isso por você, não tem o milagre, né? O milagre está dentro de você. Então, quanto você quer se tratar? Você está colocando uma responsabilidade na mão do outro. Obviamente, né, que o médico, o psicólogo, as pessoas por quem você passou, que você se tratou, tem aí como tratar, né? Tem a ferramenta para trabalhar com você, mas só que você é que tem que trazer o conteúdo e o quanto você está empenhado com isso. Então, é óbvio que o homem que ejacula rápido, ele tem muita ansiedade. Isso é uma característica do ejaculador precoce. Ansiedade. Então, a primeira coisa é trabalhar essa ansiedade. Então, não adianta você tomar remédio, circuncisão, para poder tirar a sensibilidade, isso e aquilo, aplicar injeção. Não vai adiantar, porque enquanto você não se conscientizar e se apossar do problema, porque o problema é seu, as pessoas estão ali para poder te ajudar. Né? Porque tem formação para isso, existem alguns exercícios para você poder controlar a ejaculação, só que primeiro você tem que trabalhar essa sua ansiedade, né? E poder se apossar disso, porque é uma questão sua, milagre não vai acontecer, tá? O milagre está dentro de você, é disso que você tem que acreditar. Então vai depender de você para o tratamento dar certo, tá? Então não fique esperando, porque eu não tenho saco, chego lá, fico sentado conversando. Não é bem assim, você não está simplesmente conversando, né? Você está se autoconhecendo. Aliás, a terapia é isso, é autoconhecimento. Então, o que você não quer se conhecer? É isso, então? Né? Você quer colocar na mão do outro? Hoje você já é adulto, né? Pelo jeito, todos esses tratamentos que você já fez e que não são baratinhos, você é adulto e responde por você. Então, não é a mamãe que vai chegar ali e te dar comidinha na boca, não, tá? É você que vai ter que ir lá e pegar e resolver. Você tem que se apossar disso, do problema, e só você vai poder resolver. Com ajuda profissional, é óbvio, mas você tem que querer, tá? Então, o primeiro passo, tem que querer e ter um pouquinho de paciência, porque não é milagre, tá bom? E o tempo estourou, já tem ali um monte de sinal para poder parar. Semana que vem eu tô aqui com você, mas antes eu quero agradecer a Moda Show, que sempre me veste com um modelito mais lindo do que o outro. Um grande beijo para toda a equipe e você, eu tô aqui te esperando semana que vem às 16 horas ao vivo. Beijão e até terça que vem.